E aí, seguidores, tudo bem? No vídeo de hoje nós contamos com a presença especial da Carol, da Karina e da Karen. E a gente vai falar sobre o Descendo. O Descendo é um evento que aconteceu no Brasil nesse ano, no dia 8 de fevereiro, e ele surgiu nos Estados Unidos. E o objetivo desse evento é fazer com que as pessoas saibam sobre a necessidade do envio missionário e que vários jovens tenham o desejo de ir e de participar dessa obra missionária. A gente ficou sabendo do evento por meio das redes sociais, porque foi um evento bem divulgado. Ele tava nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tinha um site, então foi um evento que ele foi praticamente montado virtualmente, tudo isso pra gente se encontrar num único dia, em um estádio, em 3 estádios, né, que teve em Brasília e 2 em São Paulo, no Morumbi e no Allianz, e o estádio que a gente estava foi o Allianz, em São Paulo. O Descend não foi um evento que aconteceu um único dia. Antes da gente ir para esse estádio, eles já estavam marcando período de oração, 40 dias de jejum, pra gente participar, tudo isso, como eu disse, online, né? Teve a escola Descend, que foi uma escola que teve uma semana antes. Quem pôde participar, né, as pessoas que puderam ir para São Paulo uma semana antes, eles tiveram palestras, evangelismo, treinamento, tudo isso para realmente preparar os jovens para fazer a missão. Não só para ser um evento, mas para esse evento ter frutos depois que terminasse, né? É muito legal, assim, ver a diversidade das pessoas todas com o mesmo propósito. Tinha gente de todos os estilos, que você conseguia ver que eram de várias igrejas diferentes, mas todos com o objetivo, adorando a Deus, se dispondo a servir, o que foi muito bonito de ver. O evento em si foi um misto de pregações, louvores, tiveram vários cantores conhecidos, famosos, né, que estiveram lá com a gente. Todo mundo tava adorando e você tinha muita liberdade pra adorar, você não... às vezes na igreja a gente fica meio guardado, acuado, né, negócio de levantar a mão ou dar glória a Deus à vontade, pular. E lá você não tinha isso, ninguém tava olhando pra você tava lá rodeado de pessoas, mas era você e Deus, a gente não via mais nada. Mostraram dados chocantes lá, a ministra Damares falou um pouco lá. É verdade. Não, é verdade. Quando a gente chegou lá, que eles começaram a passar aquele vídeo, gente, nossa, eu fiquei muito chocada. Foi antes até de dar a abertura. Antes da abertura, verdade. Que eles passaram um vídeo de jovens que achavam, jovens no ensino médio, que achavam que Sodoma e Gomorra eram casados, jovens cristãos. Nossa, eu vou falar isso, porque, gente, Sodoma e Gomorra ser casado foi o fim da picada pra mim. O começo, né? A gente começou já quase morrendo daquilo, dos dados. Que achavam... Que não sabiam o nome de 3 discípulos. Não sabiam... Nossa, o nome de 3 discípulos, gente. Não sabiam citar 5 mandamentos de cor. Tá. Não sabiam falar 5 mandamentos de cor. Então, assim, é uma coisa que não tem cabimento, entendeu? Porque são jovens cristãos que não sabiam o básico da Bíblia, né? Se você não sabe isso que a gente acabou de falar, sim, é preocupante. Muito preocupante. Eles começaram falando que... os jovens, eles não liam a Bíblia, que tem jovens cristãos que leem a Bíblia 3 vezes no ano. Não a Bíblia completa, a Bíblia em si, um versículo, de pegar em casa e ler. Gente, a leitura da Bíblia não é só pro culto, tá bom? Vou deixar esse parênteses aqui, pra vocês lerem em casa. Prosseguindo. Eles também mostraram dados, né? A ministra Damares foi lá e falou sobre a questão da adoção, isso. E dados muito chocantes. Também foi uma moça que ela era filha de pastor, né? E ela adotou. Essa foi a questão da adoção que eles falaram. E eles também falaram sobre mulheres, sobre tráfico de mulheres. Nossa. Muitos dados mostrando, tipo, questões que precisam do nosso olhar, né? Do nosso olhar como igreja. A gente precisa apoiar isso, precisa ver isso. O cristão tem que estar a par, né, das questões sociais que está acontecendo no país e no mundo. E tratou até da questão da escravidão também, né? E que parece coisa muito antiga, que a gente pensa só na questão dos escravos, dos africanos, quando veio pro Brasil, papapá. E a gente não imagina que isso acontece até hoje, numa proporção tão grande quanto eles estavam falando lá. Então, assim, as questões sociais que eles trouxeram foram muito fortes, assim, pra mostrar realmente que o cristão tem que estar ligado nessas coisas, sabe? A mulher ainda que falou dessa questão da escravidão e do tráfico de mulheres, ela ainda falou assim que a gente não imagina que existe escravidão, tipo, mais do que existia antigamente, num nível maior.
É verdade. E uma coisa assim que me chamou muita atenção, as meninas falando isso eu lembrei, é que a ministra Damares, inclusive também, ela trouxe dados sobre o cristianismo no Brasil, que o número de evangélicos no Brasil, das pessoas que se dizem evangélicos, que professam a fé cristã, está aumentando cada vez mais. Então, o número de cristãos está aumentando, mas também está aumentando o tráfico de mulheres para prostituição, crianças para adoção, violência contra a mulher. Então, era uma coisa que era pra estar diminuindo, porque o evangelho, o cristianismo não é isso, gente. É totalmente o oposto. E ao invés de estar diminuindo, tá aumentando. Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção e abriu muito os meus olhos, porque não são assuntos que você para e pensa, mas você pensar que a igreja brasileira, a igreja cristã mundial no geral, né, ela tem que estar atenta para questões como adoção, cuidar do órfão, da viúva, dos necessitados. Isso é bíblico, gente, é totalmente bíblico. Então, é muito bom para abrir os nossos olhos nessa questão também. E outra, a questão das pessoas em si, é muito legal porque era num estádio, né? E eram mais ou menos quantas pessoas no 55 mil pessoas. Vamos colocar a média aí de 50 mil pessoas por estádio. Eram 3 estádios, 2 em São Paulo, um em Brasília. Então, daí a média de 150 mil pessoas. Jovens, né? Detalhe que foi isso, uma que a maioria eram jovens. A média era 24 anos? De 18 a 24 anos, as pessoas que estavam lá. Isso, então é mais ou menos 150 mil pessoas no mesmo dia, num só propósito, ouvindo sobre as mesmas questões, e até a Damares fez essa comparação, porque hoje, por lei, até acima de 21 anos, né? Acima de 21 anos, se eu não me engano, que ela disse, você já pode adotar, mesmo você sendo casado ou solteiro. Então, ela pegou e mais ou menos fez algumas contas que se jogando por baixo, assim, se a maioria das pessoas que estavam nesse evento adotasse, reduziria muito o número de crianças a serem adotadas no Brasil. Só fazendo um adendo aqui, a idade mínima para adotar é 18 anos, tá bom, gente? Tem algumas regrinhas, mas no geral é isso. Eu acho que esse negócio, a questão da escravidão, que foi até a Christine Caine, o nome dela, depois se vocês quiserem, a gente pode deixar o Instagram, ela tem um projeto também muito interessante que trata sobre essa questão da escravidão. Eu acho que foi o que marcou mesmo no Descend, né? Foi ela, a questão da ministra Damares. Foram muitos testemunhos, né? E teve até, o que é legal nesses testemunhos, pelo menos pra mim, é que são pessoas comuns, porque às vezes a gente lê do Heróis da Fé, eu não sei se vocês são assim, mas a gente vê sobre Martinho Lutero, de Savonarola, vários outros pregadores que marcaram a sua geração, e parece uma coisa tão distante, e a gente vai lá no Descend, são pessoas normais, que têm o seu emprego, e que levam ali, né, uma vida como a gente mesmo, como a nossa, mas eles resolveram se entregar por completo à obra, e isso daí é muito bonito, é uma coisa assim, que mostra pra gente a necessidade que tem da gente agir, porque às vezes você acha que o que você faz é muito pouco, é muito pequeno, mas em cima daquilo, Deus vai construir um projeto tão grande que vai ajudar tantas pessoas que você vai olhar e você vai dizer, uau, sabe? Então foi uma coisa bem interessante, assim. Outra coisa que eles frisaram muito foi em relação à obra dentro das escolas e faculdades. E eles até trouxeram testemunhos de pessoas que começaram algo no ramo evangelístico e outras que aceitaram a Jesus por meio desses evangelismos nas escolas e faculdades. Então eles trouxeram, focando bem nisso também, até porque a maioria ali era jovem, 18 a 24, como a gente já disse. Então a maioria ali está em idade escolar ou faculdade. Então isso aí também eles frisaram bastante. É uma coisa que você pode começar na sua escola como um culto. Não precisa ser uma coisa grande, mas você e seus amigos virem trazer uma palavra, um louvor, para tocar vidas mesmo, para as pessoas sentirem que tem uma igreja ali naquela sociedade que está de braços abertos para receber essas pessoas, independente de como elas estão, de que a gente vai ajudar e vai auxiliar. E eu me cadastrei também nessa questão das escolas. E aí eu me cadastrei nos Estudantes em Ação. E aí eles têm um projeto que é o Jovem Alvo e o Adote Sua Sala. E nesse projeto não precisa ser só, fazendo uma célula, cantando, essas coisas. Você pode simplesmente, adotar um aluno da sua sala, no caso do Jovem Alvo, em oração. Você ora por ele
E quando você tiver oportunidade, você fala com ele, aconselha e etc. Você pede, né, oportunidades para Deus para desenvolver alguma coisa, falar com ele e levar o evangelho. E a mesma coisa com a Adote Sua Sala. Então você não precisa fazer uma célula, só conversar. Eu me cadastrei pelo aplicativo. No aplicativo tem uma opção que chama Ações e quando a gente entra, aparece universidades, escolas, nações, salvação, imersão bíblica e jejum de Jesus. Tudo isso foi falado no Descende. Então, eles falavam e paralelo a isso, eles mandavam a gente abrir o aplicativo e se cadastrar se a gente tivesse sido tocado, tivesse interesse. E aí eu me cadastrei, na verdade não cadastrei lá, porque lá estava sem internet, mas eu me cadastrei em escolas. E foi isso. Também no aplicativo, só avisando, né, porque é bom vocês baixar, se vocês quiserem assistir o Descende que vai ter agora online, tem a opção ao vivo, então eu acredito que às vezes eles vão transmitir por aqui. E é bom vocês baixarem também, se vocês quiserem participar de alguma ação, né, então. É interessante que mostra o comprometimento que os organizadores tiveram e não só manter aquilo no dia 8 de fevereiro, só em um dia, né, de acompanhar depois também. Eu me cadastrei nas ações das crianças, de proteção à criança, então eu recebo e-mail de dados de abuso infantil, como lidar com abuso infantil, as cartelas sobre as crianças que sofrem esses traumas, o treinamento online. Então são assuntos bem interessantes que nós, como cristãos, deveríamos abrir os olhos para isso e trabalhar em cima disso também, né? Uma coisa que eu gostei bastante, que um deles disse, que eu também não lembro quem, mas falou assim que pediu pra eu olhar pra pessoa que tá do seu lado e falar oi pra pessoa, tal, cumprimentar. E uma frase que ele disse que me marcou foi que as pessoas que estão indo pro mesmo lugar, elas se encontram no caminho. E isso é muito forte, porque a gente realmente vê a questão da família, da unidade como um todo. Que tudo flui muito melhor quando você tá ali junto com o seu irmão, fazendo as coisas junto. E era uma vibe muito boa, sabe? Uma energia muito boa. Porque você tava lá, você sentia muito Deus naquele lugar, sabe? Na hora dos louvores, você fechava o olho assim e ouvia todo mundo cantando, tipo 55 mil pessoas fora. E o estádio, como ele é redondo, né? Então a gente tava lá no meio, então a gente ouvia todo mundo assim, e era muito gostoso. E na maioria das vezes os cantores até paravam de cantar, deixava só o estádio, porque era uma coisa muito forte, muito bonita de se ver. Então isso sim me marcou muito, a questão do simples fechar o olho assim e sentir, sabe, a presença de Deus que estava viva no lugar. Através das pessoas. Através das pessoas. E hoje a gente sente falta também, né? É verdade. Teve um pastor, eu não me lembro qual pastor, mas teve muito pastor lá, eu não me lembro qual o nome dele. Mas ele fez uma dinâmica com a gente. Ele pegou e mandou a gente falar, gritar bem alto no 3. Cada um falava a sua denominação. E aí ele falava 1, 2, 3, todo mundo falou junto. Aí, gente, alguém entendeu alguma coisa? Alguém se sabe a denominação do seu amigo do lado? E ninguém sabia, porque eram 55 mil pessoas falando ao mesmo tempo, né? Coisas diferentes. E aí ele falou assim, tá, agora a gente vai gritar Jesus bem alto, pra vocês entenderem o que é isso, né? Vai muito além de denominação, é um evangelho só, é um só Jesus, e era muito forte. Eu me senti muito bem de ouvir todas aquelas pessoas gritando Jesus ao mesmo tempo. E foi muito marcante pra mim essa dinâmica. Cantando as músicas tudo ao mesmo tempo também, porque você viu uma entrega, assim, pra mim, desde o começo, no primeiro momento do dia, quem cantou foi a Lili e a Laura Sogueires, eu acho. Eu lembro da Laura Sogueires. Que ela cantou um hino que fala assim, o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? E você vê aquele monte de jovens se unindo pra cantar isso, pra cantar... Eu quero olhar na face do meu Criador, eu só quero ver você. Chorando, né? Muita gente, assim, você via realmente uma entrega das pessoas e você se sentia compelido a se entregar também. E você se sentia no dever também de estar ali naquele mesmo espírito para se entregar também. O que foi muito legal. Eu gostei bastante, auge pra mim, o
Rodolfo Abrantes cantando aquela música, não sei se vocês conhecem, Pisaduras, e tem uma parte que ele fala: grande é o Senhor, poderoso. Verdade. E a hora que eu fechei os meus olhos e escutei aquela multidão cantando isso, tipo, pra mim, eu arrepiava, sabe? E, Dá um nossa, outro peso pra música, né? nossa, eu imaginei assim, tipo, no céu, aquela união, tipo, pessoas que nunca se viram antes, que talvez nunca vão voltar a se ver, mas que a gente teve ali naquele momento unido e que a gente vai se ver de novo, tipo, um dia. Um orava pelo outro, abraçava um ao outro, né? A hora que o Morada foi cantar também, nossa, teve Foi isso durante o evento todo. o evento todo. E mais pro final, é uma coisa que marcou todo mundo, eu creio que marcou todos nós. Todd White foi o auge. Ele foi o auge, é verdade. Acredito porque todos nós já, tipo, acreditávamos em milagre. Foi A gente... Foi o último. Mas assim, gente, ele chegou lá, assim, ele tava de bermudão, assim, de Com dread dread, no cabelo, e ele é forte, assim, E tal. chegou com o Luca Chegou Martini assim, ainda, né? com o Marcado, Martini, cabeludo. porque ele é norte-americano e o Luca Martini ia traduzindo. Então, assim, ele chegou de boa, assim, aí quando vê, ele começou a orar por cura, mas era uma coisa assim, ó, seja curado. Literalmente, assim, ele não desenvolvia, sabe, palavras bonitas e tal. Ele só falava assim, ó, pessoa com isso, seja curado. E tipo... E aí as pessoas levantavam a cadeira de rodas, Nossa, começavam a era enxergar. muito legal. Assim, o que me marcou muito é que uma coisa que até a Anne comentou comigo, que eu comentei aqui em casa, que a gente falou muito. Que a gente ouve falar em curas, em libertação. E a gente É, acredita, né? A A gente gente nunca vê, Uma assim, coisa é você ver até Jesus vídeo, fez. porque eu já vi vídeo de cura na internet, mas você tá ali, o cara do teu lado. Eu não sei se vocês viram, mas teve uma hora que ele orou pra cura de pessoas que estavam na cadeira de roda. E aí o pessoal da arquibancada, que é o pessoal que estava mais afastado, começou a fazer muito barulho. O estádio, ele pediu pra todo mundo ficar em silêncio e só fazer barulho onde as pessoas foram curadas. Então era aquele silêncio, quando viu o pessoal começava a gritar, já era muito forte. Aí ele falou assim: Jesus, eu não tô vendo, eu quero ver. Faz de novo. No que ele falou isso, uma pessoa pertinho assim do palco, que tava perto da gente, o cara levantou as muletas, porque ele tinha a perna atrofiada, eu acho. Ele começou a levantar as muletas e pular. E você vê aquilo, meu Deus do céu. Pra mim foi assim... E você no mesmo espírito orando por aquilo também. foi surreal. E ele Nossa. fez um orar pelo outro ali também, os próprios jovens porem as mãos e orar por cura. Pessoas sendo restauradas. Teve até o caso da menina. Era de cura física a emocional. psicológica, trauma É. psicológico. Ele falava assim, você que tem trauma de algum abuso ou alguma coisa, você Marcas no seu depressão, corpo. cortes, né? E aí ele falou assim, erga sua mão e quem está ao seu redor vai orar por você. Assim foi por todos, né? Juntou vários grupos assim orando. E aí, assim que passava um tempo, ele orava de novo, o pessoal já fazia aquele barulho, porque ele tinha sido curado, saiu mancha e foi muito bonito. Aí tinha uma moça perto da gente, né? Até que falava assim, cadê? Não tem mais cicatriz. Ele orou pra se você já tinha tido cortes, né? Marcas do passado, Marcas do né? passado. De Ele marca, usou de cicatrizes, de você ter feito mal a si mesmo, que era pra orar por cura. E a menina do nosso lado começou a gritar e levantava as mãos e falava, cadê? E sim, foi muito lindo de ver. É lindo porque até eu comentei do Luca Martini, que eu gostei muito de ver ele lá, porque ele é um youtuber cristão, mas que ele ora muito por cura, é o ministério dele. Então ele tava muito animado, você via muito ele assim, meu Deus, sabe, de animação de ver aquilo acontecendo também. Olha lá, ele tá andando, cripple. Ele não podia andar. Is he? Oh shit! Olha He lá. can see. Olha lá, He ele can pode see. ver, ele pode He ver. can see. Ele pode He ver. can see. Ele pode ver. This is our great King. Isso é o nosso grande rei. This is. E ele tem uma frase que ele usa muito, de falar que o evangelho ele é real. E você ir pro Descende e ver essas coisas, você começa a entender que não é só ir na igreja no domingo, mas que o evangelho ele é real. Você vai ser chamado para adotar, você vai ser chamado para levantar pessoas, você vai ser chamado para levar o evangelho, você vai ser chamado para curar pessoas. Então esteja preparado para isso, não é só ouvir pregação e pronto, acabou. É você ter a vida ali, né? O ID é para todos e eu mesma fico às vezes me sentindo incapacitada de alguma coisa, mas o Descende abre os olhos da gente para você, se você tem uma intimidade com o Criador, se você procura, se você ora, se você lê mais a Bíblia, né? Porque com os dados que a gente viu no começo, a gente ficou assustado, porque é um evangelho muito superficial que a gente aprende agora nessa geração. E o Descende, ele abre os olhos da gente e a gente acredita na gente, se confiar no Senhor, ele
Ele usa capacete. Muito sobre ele. Que o Silas Malafaia falou foi até pra gente observar a questão do próprio barulho em si. Porque a gente pensa, nossa, 55 mil pessoas no estádio, você já pensa assim, o jogo de futebol, gritaria e tal. E assim, lá era lotado, porque tinha muita gente no campo, gente nas arquibancadas e muita gente. Só que assim, na hora que era pra orar, era aquele silêncio, todo mundo orando. Na hora que era pra louvar, era todo mundo louvando. E assim, E sabe? quando eu ouvi uma palavra, todo mundo atencioso. Sentavam no chão e aquele silêncio, e ouvindo mesmo, escutando. Isso também muito interessante. Muito interessante que eu também achei foi a questão das luzes, sim. Que ela contou o testemunho dela e no final ela trouxe a questão da luz no meio das trevas. E ela foi e pediu pra todo mundo ligar a lanterna do celular e apontar pro céu. E aí ela falou que cada uma vai ser luz na vida de alguém. Senhor, eu te peço que haja um entendimento de que nós somos a luz do mundo. A parte das luzes também que eu achei muito bonito. Depois que o Todd White, né, ele orou por todo mundo e teve aquele monte de milagre, pra ver o quão grande foi aquilo, ele pegou e pediu, quem teve algum tipo de cura, quem foi transformado essa noite, liga sua lanterna e levanta pro céu também. Gente, a gente olhava pra trás, ele pediu pra todo mundo olhar assim em volta do estádio, era o estádio inteiro cheio de luz, entendeu? Parece que todo mundo tava com a luz ligada. Foi muito bonito, foi uma coisa que eu achei que marcou muito também. E por fim, que eu achei muito interessante também, foi a questão que a gente já comentou, né, da Damares e da Christine Kane lá, que falaram dessas questões sociais, né, sobre a adoção e sobre o tráfico de mulheres. E quando elas falavam, a gente olhava ao redor e as pessoas estavam chorando, elas estavam se comovendo. E, tipo assim, algumas pessoas podem até ter se comovido, mas não ter feito nada a respeito. Mas teve muito resultado. Muitas pessoas, com certeza, foram com o coração, já tinha aquilo no coração, né, aquela vontade de fazer, mas foram despertadas lá, isso que é bonito. Então, eu vou falar alguns resultados. Mais de 17 mil inscritos no Descende demonstraram interesse em se comprometerem com missões universitárias na universidade. E mais de 13 mil demonstraram interesse em missões nas escolas, mais de 48 mil demonstraram interesse em missões ao redor do mundo, mais de 10 mil interesse em lutar contra a orfandade no Brasil. Então é muita gente, né? E a gente espera que isso traga realmente um resultado para o país. A gente pede que as pessoas orem por este evento, porque nesse ano foi no Brasil, mas sempre tem em outros lugares também, para que as pessoas elas possam despertar para essa verdade do Evangelho. E é que nem a gente falou no começo, é um movimento online, que a gente ficou sabendo online, passou para as meninas e tudo e tal, mas é uma coisa que sempre tá acontecendo e é uma coisa que vocês podem também procurar. E é muito divulgado. E é muito divulgado, e se envolver nesses assuntos, porque a gente passa o dia todo no Instagram, Facebook, e às vezes vê coisas interessantes pra nós, né? Um vídeo de maquiagem, de decoração, de organização. E às vezes a gente se esquece que tem um ministério também pra cuidar, que a gente tem que cuidar do reino. A gente tem que pensar no espiritual. No espiritual também, dá pra fazer isso online. Mais um dado é que 4.877 pessoas abraçaram a fé em Cristo no evento. Pessoas que estavam assistindo online e pessoas que estavam lá, porque tinham pessoas não cristãs, né? Tiveram pessoas também, muitas pessoas, milhares de pessoas que se comprometeram a ler mais a Bíblia, a ter uma intimidade maior também. Eles têm planos, né? Planos de leitura. Que é bem legal. E assim, serviu pra mostrar também, fora você tá ali inserindo coisas do Evangelho no seu dia a dia, se preocupando em ter um ministério, mostraram também muitas pessoas que estavam lá para dar o testemunho, médicos, advogados, mostrando que no seu dia a dia, independente do que você faz, né, no caso dos estudantes que tem esses planos aqui esses planos para você levar para sua escola, mas o seu futuro também profissional, você pensar nisso, como você vai exercer o seu ministério, né? Então você ser um médico que vai levar a cura para o corpo, mas também levar a cura para a alma. Você ser um advogado que vai lutar pela orfandade, por aquelas mulheres que sofrem violência. Então levar o Evangelho também para o seu dia a dia, que foi uma coisa muito interessante.
E exige um preparo também, gente, porque se você tem interesse em medicina, você vai estudar, é a mesma coisa. Se você tem interesse em ser missionário e pregar o evangelho para outras nações, você tem que aprender um novo idioma, conhecer a cultura. Então, tudo exige um preparo, não só espiritual, mas também o seu preparo acadêmico. Então, o vídeo de hoje foi esse, e a gente queria convidar vocês, porque no dia 25 vai acontecer o Descende Online. 25 de abril, né? 25 de abril, no sábado. Agora. Então, assistam, não percam, porque vai ser... se comprometam também, baixem o aplicativo se necessário. E é isso. Esse foi o vídeo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. A gente passou por algumas situações naquele dia, foi bem tenso, mas também foi muito engraçado. Hoje a gente ri, né? Eu tava triste. No dia a gente riu também, porque já tá tudo passado mesmo. Pra começar, assim que chegou, aconteceu um micão. Ela não conseguiu esperar. Não viu uma vergonha? A gente levou alimento e comeu durante a van, mas não podia entrar durante a viagem. Durante a viagem. Aí, não podia entrar com nada líquido, garrafinha, não podia entrar, tinha que ser tudo comprado lá. E eu levei um todinho e nós esquecemos de tomar na van. E aí eu tava lá na fila, né, tipo, todo mundo tava cantando e cansado já de esperar, a gente ficou, acho que 1 hora na fila, ou mais. Aí eu fui guardar o todinho na mochila. Tinha tomado e foi jogar no lixo, o restinho, né? E fui guardar na mochila, no lixo da mochila. Gente, espirrou. Ela foi amassar pra colocar dentro da sacolinha, só que isso ela tava sentada. E aí nisso ela espirrou na perna do moço. Tava na frente, e o moço ele tava de bermuda, meia e tênis. Só que a meia dele era branca. Sujou. E aí ela foi apertou o todinho, espirrou, assim, geral. Não podia entrar com começar, né? Mas eu não podia entrar com água, por quê? Porque a água lá dentro deste tamaniquinho, assim, ó, R$6 de água. Como é que eu joguei aquele calor, todo mundo suando. E eles falaram, gente, se hidrata, gente. Só foi comprar água, né? E tinha um bebedouro também, só que a fila era enorme. E aí foi eu e a Karina, e eu fiquei lá na fila pra encher a garrafinha. Só que a fila tava gigante. E eu queria ver o Gabriel Guedes cantar. Aí tinha um moço de Belo Horizonte conversando comigo assim, e aí ele falou assim, o meu amigo tá aqui, tá lá dentro e ele vai me avisar quando for o Gabriel Guedes. Aí eu, beleza. Aí a Karina apareceu e falou assim, não tô pensando não, eu tô assistindo aqui pelo celular. Só que ela tava assistindo a do Morumbi, a gente tava no Allianz Parque, aí eu fiz tipo... Aí o Gabriel Guedes começou a cantar e ela tava vendo a Damares falando, e ela tinha falado no Allianz Parque. Eu, pelo menos, não vi a hora passar. Ela só dormiu no meio do evento, no meio de todo mundo. Mas fora isso, não vimos a hora passar mesmo. Ao vivo era pra assistir ao vivo, e aí tinha o Ações. O Ações... Vários jovens têm um... não sei, eu esqueci, só isso. A gente ficou com calor, velho. Passou a sede. Fizemos em pé. A gente ficou no campo frente, então todo mundo queria ficar na frente. Então tava todo mundo muito aglomerado, né? Muito aglomerado. Nos outros lugares tava mais espaçoso, dava pra ir. E aí, como tava muito sol, então, tipo, era aquele suor, assim, de todo mundo sério. E aí todo mundo limpando o suor e dava a mão pro coleguinha do seu lado. Assim, foi tenso. Eles me davam a mão assim, ó, tava... Mas assim, no geral foi um evento muito bom.